Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N aceso com vocês. Rapaziada, um vídeo rápido aqui pra gente falar sobre, né, o futebol do clube do Remo ali, contratações, mercado da bola, né? Temos aí algumas novidades pra vocês, né? Vamos falar também sobre, claro, né, saídas também. Tem uma saída que tá acontecendo. A gente vai falar um pouco também sobre o time do Remo que vai enfrentar aí a equipe do Novo Horizontino jogando em Belém, tá? A gente vai falar muito sobre isso aí. Rapaziada, antes disso, esse vídeo aqui, tá? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha esse vídeo. E esse vídeo também, rapaziada, tem um patrocínio aí de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você está procurando aí artigo religioso, como texto, imagem, escapulário, tudo isso você encontra na Santa Fé por aquele preço especial. Lembrando que o Círio tá chegando. Se você quiser comprar sua camisa do Círio, é só entrar em contato com a galera da Santa Fé, tá bom? Rapaziada, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente bora falar sobre o time do Remo, né, que vai ter alguns desfalques aí. A dupla de zaga do Remo vai ser uma dupla de zaga que não é a considerável titular, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o zagueiro que o clube do Remo vai anunciar aí nas próximas horas, nos próximos instantes. Mas bora falar sobre a zaga, né? Porque provavelmente teremos a dupla de zaga Camutanga e Kaique. O Klaus teve ali aquela lesão, né? Que o Remo acionou o protocolo. E ele vai ficar afastado por motivo de segurança por 10 dias. O Reinaldo ainda não tem condições de jogo para essa partida contra o Novo Horizontino. Por isso, a dupla de zaga do Remo será essa dupla inédita, né? O Kaique junto com o Camutanga. O clube do Remo vem lidando com algumas lesões, né? Alguns problemas, alguns jogadores que eram importantes para o clube saíram, né? Assim, acabaram deixando o time por lesão. Pedro Rocha recentemente, né, foi o jogador que deixou o Remo no jogo lá contra a equipe da Chapecoense por lesão. Então a gente tem que ficar de olho também nisso. O NASP tem que ficar de olho nisso porque nós estamos chegando na metade do campeonato, né? E o clube do Remo, que está ali brigando pelo G4 da competição, não pode ter tantos desfalques. E tem também que se reforçar, claro, né? Rapaziada, tá acontecendo aí o último jogo da rodada, né? Da 15ª rodada, né? E o Cuiabá tá vencendo o Amazonas por 3-0. Esse é o resultado de momento do jogo, né? O time do Amazonas fraquíssimo, né, cara? Abriu pra cá, falhas individuais, 2 pênaltis dados pro Cuiabá, né? Uma marcação muito frouxa, né? E é um time que dificilmente, eu falo isso aqui, talvez até com um pouco de dor no coração, porque o Amazonas é um time do norte, né? Dificilmente o Amazonas vai escapar do rebaixamento, tá? É um time muito fraco, muito fraco, muito fraco. E a gente viu aqui, a gente tá vendo, eu tô acompanhando aqui o jogo, tô vendo que é um time cheio de problemas, né? E o Cuiabá assumindo a 4ª colocação, tirando o Remo do G4, né? O Remo mais uma vez vai ficar fora do G4, porém tá empatado com o número de pontos com o Cuiabá. Se vencer o Novo Horizontino e o Cuiabá perder ou empatar, o Remo entra no G4 de vez. Tem que vencer o Novo Horizontino, né? Não tem outra conversa. Se quiser permanecer nessa luta pelo G4 aí, tem que ganhar em casa. Bom, galera, falando agora aqui sobre o mercado da bola, né? O lateral direito Natan já está em Belém fazendo exames e deverá ser anunciado como o mais novo reforço do Remo. É um jogador da base, né? Ali do Santos, tem uma rodagem pelo Internacional, pelo futebol português. E eu vi alguns torcedores, até pelo Vasco também, né? Inclusive o Marcos Braz negociou essa contratação aí, né? Porque conhece também o jogador desde os tempos do Vasco. Então, pode ser que essa contratação ela seja anunciada já nas próximas horas. Eu quero falar sobre o Natan, que eu acompanhei alguns comentários nas redes sociais e muitos torcedores falando que ele é muito ruim, tá? Que ele é fraco. Eu vi alguns lances do Natan, e é óbvio, né? Você acompanha os lances, sempre vai ter os melhores, né? E eu não vi toda essa ruindade, não. É um cara que sabe driblar, um cara que sabe ir na linha de fundo, que sabe cruzar bolas na área. Mas é aquilo, né, cara? Vamos ver como ele vai chegar no Remo, se ele vai chegar na condição. O Marcelinho,
Ele vem sofrendo muito na lateral direita. Muito, muito, muito. Marcelinho atravessa uma fase ruim. O Pedro Costa não conseguiu se firmar. E aí a gente tem que trazer essa contratação justamente para tentar, né? Tentar a sorte aí para que o time consiga achar esse jogador para lateral direita, porque o momento é uma dor de cabeça, né? Lateral esquerda também não é uma unanimidade o Sávio, né? Ele não vem jogando um absurdo. Por isso que eu acho que o Remo tem que ir atrás de um lateral esquerdo. O Sávio, ele é um bom reserva. Ele não é um jogador para se titular no time do Remo, entendeu? Ele é um bom reserva. E aí o Remo tem que ir atrás do mercado de um lateral esquerdo também. Tem que buscar um lateral esquerdo. O Remo que fechou como zagueiro Léo, né? Zagueiro de 32 anos, que estava no Peñarol. Deixa eu te contar uma coisa sobre o Léo, que é bem interessante, né? O Sport tentou ali trazer o jogador recentemente. Ano passado, o Atlético Paranaense também tentou a contratação do Léo. Então ele é um jogador requisitado, né? É um jogador que alguns clubes, alguns grandes clubes do futebol brasileiro tentaram a contratação dele. Porém, né, o Léo, ele não fechou com esses clubes, preferiu permanecer no Peñarol e agora, aos 32 anos, vem para o Remo justamente para suprir a necessidade dessa saída aqui que eu vou falar agora para vocês. O Rafael Castro fechou com o ABC um pedido do Rodrigo Santana, né? E o Remo com uma boa relação com o Rodrigo Santana, inclusive. Foi um pedido, né? O Rafael Castro não fazia parte dos planos do Remo e aí ele foi cedido ao ABC. Vai jogar a Série C pelo ABC. Boa sorte para Rafael Castro, né? Que tecnicamente não é um baita de um zagueiro. Para compor o elenco de uma Série B, eu acho que não dá, sabe? Tecnicamente a gente sabe que ele é limitado, mas na Série C ele foi muito importante pra gente. Ele foi muito importante, o Rafael Castro, né? Ele foi um pilar na nossa defesa, foi um jogador que atuou por ali com muita segurança, poucas vezes falhou e honrou nossa camisa, né? Sempre respeitou o Remo. Então, pro Rafael Castro, boa sorte pra ele no próximo clube dele, tá? E obrigado pelos serviços prestados. Bom, falando agora aqui sobre treinador, né? Eu vejo aí nas redes sociais, principalmente aqui também no Legado, muitos torcedores reclamando aí do Antônio Oliveira. Ah, porque o Antônio Oliveira é fraco, tem que mandar logo embora e tal. Eu acho que o teste final para ele é esse jogo contra o Novo Horizontino. Se ele insistir com as mesmas peças, tem que mandar embora. Só que tem torcedores nas redes sociais pedindo Juan Pablo Vojvoda. Vocês sabem, né? O Vojvoda foi demitido lá na equipe do Fortaleza, tá desempregado. Porém, deve ter pelo menos uns 4 ou 5 clubes da Série A atrás do Vojvoda, à procura dele. O Santos já é um que tá especulando mandar o treinador lá embora para contratar o Vojvoda. E tem outros clubes também interessados. O Vojvoda pro Remo hoje é fora da realidade. É totalmente fora da realidade. Por quê? É um técnico muito valorizado, né? Apesar de ter saído do Fortaleza, mas ficou lá, acho que foram 4 temporadas que ele ficou no Fortaleza, se eu não estou enganado. Ganhou vários títulos lá no Fortaleza, né? É um ídolo lá. E é um grande treinador, gente. É um grande treinador. Todo trabalho tem o seu começo, meio e fim, né? E o Vojvoda, ele conseguiu fazer um trabalho muito sólido no Fortaleza. É uma pena que chegou ao final, o trabalho dele, né? O Fortaleza, ele conseguiu ali, de uma certa forma, fazer com que o Vojvoda permanecesse bom tempo no time, né? O Vojvoda recebeu várias propostas de vários clubes. O Corinthians procurou o Vojvoda um tempo, ele disse não para o Corinthians, disse não para outros clubes do futebol brasileiro. E agora, né, como eu disse para vocês, está livre no mercado porque o Fortaleza demitiu ele. Mas para o Remo, como eu também falei para vocês aqui no vídeo, é totalmente fora da realidade. Temos que trabalhar dentro da realidade do Remo. Uma coisa é você falar que o do Gilberto, por exemplo, que já é um patamar bem acima. Outra coisa é você falar do Vojvoda, né? Você pediu o Vojvoda no Remo. O Barroca, Eduardo Barroca, tá de saída do CRB. Alguns torcedores me perguntaram também se ele não seria uma boa pro clube do Remo. Cara, eu acho que qualquer treinador meio conhecimento na Série B, ele faz um trabalho melhor, aparentemente melhor, que o do português, o Antônio Oliveira, que agora não mostrou nada. São 4 jogos e o Remo não evolui, muito pelo contrário, desevoluiu, né? Involuiu, essa que é a verdade, nos últimos jogos. Então, sim, eu acho que o Barroca seria uma opção melhor que o Antônio Oliveira. Não é a melhor opção.
O Barroca não é a melhor opção no mercado. Não é a melhor opção livre no mercado. Temos outros treinadores melhores, mas comparar ele com o Antônio Oliveira, né? Para a Série B, o Barroca é melhor. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.